Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1991, bound for... Senhoras e senhores passageiros, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Teresa Pérez Travel Talks. Hoje recebendo uma convidada mega especial e muito pedida por aqui. Mas antes de dizer quem tá com a gente, que você já deve estar sabendo aí mais ou menos quem é, eu vou começar apresentando quem é da casa. Quem vai apresentar a nossa convidada hoje é a diretora de marketing e de produtos da Teresa Pérez e mais uma apaixonada por viagens e uma mega especialista. Tô falando dela, Giovanna Januzelli. Tudo bem, Gi? Olá, Gabe, tudo bem você? Tudo ótimo. Tô até com o coração meio que assim palpitando. Vai ser uma delícia conversar com ela, porque ela tem viagem parte do DNA. E a gente vai falar com a Maria Helena Pessoa de Queiroz, empresária e diretora criativa da MH Studios, apaixonada por viagens e por viver experiências inesquecíveis ao redor do mundo. Há quem diga também que é uma baita contadora de histórias, a gente já sabe que é. Então vai ser uma troca muito bacana, tudo bem? Tudo bem, gente, muito obrigada pelo convite. É assunto que eu mais gosto, é o que eu mais gosto, depois vem comida, ou talvez meio junto. Mas um prazer estar aqui e poder reviver um pouquinho dessas histórias incríveis aí, mundo afora. Obrigada pelo convite. Bom, vamos lá então, Gi? Bora lá então. Bom, primeira pergunta é sobre um trecho que você escreveu para nossa revista The Traveler, que fala sobre as surpresas das viagens. Você disse que para sua viagem à China você não chegou a pesquisar nada porque queria se surpreender chegando lá. Como foi essa experiência de embarcar para um destino e deixar o destino te surpreender? Como que você garantiu que você teria surpresas? Era a primeira vez que você estava indo para lá? Primeira vez que eu estava indo para a China, primeira vez na Ásia, inclusive. Mas essa mania de querer fazer surpresa não aconteceu ali. Eu acho que eu tento me proporcionar isso. Quando os outros me proporcionam a surpresa, é melhor ainda, tá? Mas eu tô o tempo todo querendo ter aquele sentimento de, sabe, de uma coisa que está sendo vista pela primeira vez. Então eu gosto de guardar alguns momentos, eu não gosto de investigar absolutamente tudo, eu gosto de dar um espaço para aquele lugar ou para aquela experiência, seja viagem ou seja qualquer outra coisa, me surpreender. Só que nessa viagem foi mais fácil, porque foi uma viagem que meu namorado deu pra gente de presente, quando eu abri o envelope tinha um mapa da China e ele tinha pinpointed os lugares para onde a gente ia, embaixo dizia que a gente ia embarcar em dezembro numa Aman Journey. E ele sabe que eu amo o Aman, nós dois somos apaixonados pelo Aman. E ali, assim, um misto de curiosidade, né, de vontade de entrar e ver para onde é que a gente está indo. Só que quando a gente fala Aman, a gente sabe muito bem que não tem erro. Né? Você sabe que você vai se encantar. Então, na minha cabeça, não fazia sentido entrar no site e estragar a surpresa. Já o meu namorado, ele entrava, olhava tudo, e quando ele olhava, eu senta lá do lado, porque eu não quero ver, eu quero que tudo seja surpresa para mim. E eu acho que tem uma coisa a ver com a expectativa. Eu não quero ver no site e correr o risco de chegar lá e pensar, mas eu imaginei que fosse assim. Tem um paralelo que me ocorreu agora, nunca tinha pensado nisso, mas quando eu era criança, eu viajava com os meus pais, viajava muito de carro, né? Aquela coisa de criança, eu viajava, dormia no carro, chegava à noite, nem via o lugar, ia direto para a cama, e quando eu acordava, de repente onde estou? Em um lugar incrível, felizmente meus pais me levaram para lugares bem legais, então tem eu gosto desse frio na barriga, então eu realmente me segurei, não fui ver nada, não queria escolher roupa em função de lugar, nada disso, assim, pode ser que tenha momentos que a gente se arrependa, mas ali eu acho que eu fiz muito bem em ter guardado essa surpresa, porque cada lugar que eu ia era um suspiro, né? Não era nada do que eu tinha visto, eu nunca tinha ido para a Ásia na minha vida. É isso que eu ia falar, a primeira vez na Ásia é realmente algo completamente fora do usual que os nossos olhos estão acostumados quando se fala de Europa, África, enfim. Pois é, então esse fator surpresa, ele ficou ainda mais especial por ser um lugar que nada se parece com o lugar onde eu tô ou os lugares onde eu já fui, né? Vou para os Estados Unidos, você já sabe um pouco o que esperar, então eu queria deixar a China me surpreender e foi maravilhoso. Todo lugar era assim uau,
você falando dessa delícia que é se surpreender, por outro lado, não te dá uma agonia de falar, bom, agora eu cheguei, então deixa eu ver tudo que eu tenho para fazer aqui, porque eu tenho X dias, ou você vai com o flow e vai pesquisando e vai sentindo o que aparece no teu caminho? Sim, acontece, né? Quer dizer, pode acontecer esse efeito agonia, mas acho que não são todas as viagens, não são todos os destinos que eu me permito isso. Então, te dar um exemplo. Se eu for para Paris, tem diversos museus que eu quero ir, exposições, enfim, lojas. Então, eu fico... E é um lugar que eu já conheço também, então eu me permito pesquisar muito e programar toda a minha agenda, tá? E eu oscilo muito em tipos de viagem. Então, assim, tem uma viagem que não tem fator surpresa nenhum, assim, pouco, né? Que eu programo tudo, já sei os restaurantes que eu quero ir, faço reserva antes e tal. Mas também tem as viagens que eu me permito surpreender. E aí, nesse momento... Não adianta eu estar no hotel e ficar pensando em tudo que tem na cidade e que eu poderia fazer e que eu não sei. É um outro estado de espírito, né? É viajar de uma outra forma. Então, essa viagem do Aman, especificamente, né? O meu namorado escolheu tudo. E eu entendi, eu confiei que a gente provavelmente iria nas coisas principais da China, né? Dessas cidades que a gente estava visitando. E se não desse para ver tudo, se eu não fosse... quer dizer, eu provavelmente não iria hunt, sabe? Coisas que eu normalmente faço em outros lugares. Era outra viagem, outra proposta. Não falta oportunidade para fazer isso. Ali era quase um slow travel, né? Até porque a hotelaria já eram monumentos, né? Você ficou em palácios, antigos palácios. Que já faz parte do turismo, né? E posso falar, tem uma coisa que eu adoro das viagens que eu me programo muito e que eu organizo tudo. Onde eu vou tomar café da manhã, onde eu vou almoçar, jantar. Pô, eu adoro essas viagens, mas também tem um momento que elas me cansam um pouco. Porque tem horário para tudo, porque tem a reserva, porque você já deu o cartão de crédito. Então, fica um pouco, sabe? Nova York é um pouco assim, chega a me dar um pouco de ansiedade às vezes. Ao passo que numa viagem dessa... Você só vai e você tá... aquilo que você tá vivendo é tudo que você sabe. Você não sabe o que você vai fazer mais tarde. Então, eu acho que talvez ajude muito para esse estado de presença, sabe? E é uma grande oposição à vida que a gente vive. A gente está em São Paulo, que tudo tem horário, tudo tem momentos. A gente se programa literalmente o dia inteiro, desde a hora que acorda até dormir. Você ir para um ambiente desse que você não se preparou e que você quer ser surpreendida, você também sai desse estado de espírito que a gente tem quando mora em São Paulo, né? Eu acho que justamente por isso também foi muito especial. Porque essa viagem aconteceu em dezembro, né? Dezembro, final de ano, eu trabalho com varejo, é uma loucura. Então, quando chega o final do ano, eu tô exausta. Não é um momento que eu quero pensar em nada. Normalmente eu quero só desaparecer e descansar. E aí, tem coisa melhor do que desaparecer no Aman, na China. Só que quero o Aman de Hangzhou. Não, era um negócio assim, parecia que eu tava, não sei, em outro tempo, pitoresco, assim. É isso que eu ia falar, é quase outro tempo, né? Parece que você se deslocou. É outro tempo, totalmente, assim, e tudo no meu entorno era muito diferente, né? A arquitetura, cultura, as pessoas, a comida, tudo. Então, assim, parece que você foi arremessado num outro tempo. E essa viagem foi muito especial, eu nem sei se o Aman calculou isso, mas... Eu me contei essa história. A gente fez Pequim, Hangzhou e Xangai. E olhando em retrospecto, a sensação que eu tenho é que o Aman levou a gente na China antiga, depois a gente passa por uma China pitoresca, uma coisa mais campestre, embora seja uma cidade relativamente grande, mas era uma área muito rural que a gente estava. E depois Xangai, que Xangai foi pegar a gente, assim, e zunir a gente para o futuro. Exato. Então, muito deslocada no tempo, assim. E para mim veio realmente em muito, muito boa hora. Foi uma desconexão total. Agora, me falaram que o telefone não funcionava lá, né? Internet e tal. E eu pensando assim, nossa, vai ser uma delícia. Não vai ter WhatsApp, não vai ter Instagram, não vai ter nada. Eu já estava pronta para desaparecer. Eu chego lá, tudo pipocando, funcionando. Eu falei, mas gente, cadê aquela história de que não funciona? Não queria que funcionasse, mas funcionou. Conta um pouquinho dos highlights pra gente da viagem. Você chegou em Pequim, primeira parada.
Primeira parada Pequim, né, que era no Aman Summer Palace, que, assim, só na entrada já era de cair o queixo. O Aman Summer Palace é um negócio, assim, de maluco. Não é um hotel montado, né, não é um hotel que foi criado. Aquela estrutura, aqueles courtyards, estão lá há muito tempo, porque eles faziam parte do Summer Palace. Então, hóspedes, e tinha uma coisa de funcionário também, eu não me recordo direito, mas se hospedavam ali. Então, a sensação que você tem quando você se hospeda lá é de que você está vivendo a vida de antigamente, de morar dentro de um palácio. E um silêncio. Imagina um silêncio depois de quem está vindo de dezembro de São Paulo e tal. Um silêncio, assim, fascinante. E o meu courtyard, ele era do lado de uma portinha pequenininha, que eles chamam de uma porta secreta, que te dá acesso ao Summer Palace. Então você pode ir nos horários mais inusitados que pessoas que estão fora do palácio não conseguem entrar. Então, foi incrível, assim, falando do Aman, foi incrível, a hospitalidade, as pessoas do hotel, era meio inacreditável, assim, parecia que o palácio era nosso. É realmente uma experiência que só vivendo para saber. E Pequim, uma coisa que me chamou muito a atenção, e é claro que a gente ouve falar muito disso, mas ao mesmo tempo a gente também ouve muito falar uma interpretação que é muito ocidentalizada, né? E outra coisa é você estar lá e de fato ver como as coisas são. Me surpreendeu muito, eu achei a cidade limpa, dentro da minha ignorância e muito provavelmente do meu viés ocidental, eu imaginava uma coisa completamente diferente. Eu achei Pequim, assim, muito organizada. É claro que é uma cidade poluída, mas na rua eu achei que fosse ser sujo. Não era, nem um pouco. Muito arrumado, e em Pequim, e é claro que para mim agora é mais fácil falar porque eu já vivi as outras cidades, você sente muito, ali é a cidade para mim, das que eu visitei, que você sente muita presença do Estado, a coisa da vigilância, sabe? Os prédios, as construções são muito imponentes, tem uma coisa um pouco com uma cara assim de exército, sabe? E acho que isso contribui muito para essa sensação que eu acho que eu até mencionei no meu texto que eu escrevi para vocês, que dizia que lá teve um momento que eu me senti dentro de um livro do George Orwell, eu estava dentro de 1984. E câmeras de segurança, assim, tudo quanto era lado. Isso é muito diferente, então ali eu senti aquela parte da China que a gente sabe de, né, surveillance, enfim, ali estava muito iminente. A Cidade Proibida é um negócio inacreditável, né? Eu me senti dentro daquele filme, O Último Imperador. Incrível, incrível. Bom, de lá a gente vai para Hangzhou, né? Hangzhou, enfim, uma cidade relativamente grande, mas o Aman fica dentro de uma antiga fazenda de chá. Todas as construções originais foram preservadas, né? E eu lembro quando eu estava caminhando pro quarto, era de noite, então eu não conseguia ter uma noção perfeita do espaço, né? Do que era o hotel, como que ele era. A gente só estava andando assim num caminhozinho até o quarto. E aí eram tipo uns muros baixinhos, assim, tudo muito simples, porque era a construção, né? De lá. Aí abre uma portinha, depois abre outra e de repente abre assim uma casa, uma construção bem típica, escura, uma madeira bem escura, assim, tipo bonita, imponente, não era nem um pouco ostentação, porque, enfim, a gente está falando dessa antiga fazenda de chá, mas um silêncio com aquela construção, aquilo fica imponente, mesmo sendo uma coisa super simples de madeira. Eu lembro quando eu entrei no quarto, eu queria que meu namorado estivesse aqui, porque ele ia corroborar para vocês. Minha reação foi assim, nossa, como eu queria esse lugar para mim. Só que eu não posso fazer ele aqui em São Paulo porque tem o barulho, é diferente, é uma outra energia, uma energia de paz, assim, é uma coisa muito difícil de explicar. Tem que estar lá, aquilo mexeu muito comigo, eu voltei. São Paulo já me deu uma engolida de novo, mas logo que eu voltei da viagem eu estava muito mexida com aquilo. E aí depois, no dia seguinte, eu entendi que o Aman fica dentro de um templo budista. Então, essa fazenda de chá ficava num trecho desse templo, e então hoje você só hospeda lá, você quer até o templo, onde efetivamente estão os templos, né? É uma cancelinha, você passa, que nem no Aman Summer Palace. Então, uma hora eu estava dentro de um palácio, e depois dentro de uma antiga fazenda de chá. Toda hora sendo deslocada no tempo. E ali a gente curtiu o hotel,
eu quero curtir com presença, eu não quero sair desesperada para conhecer a cidade. Isso aqui tá tão fascinante para mim que eu vou me permitir ficar aqui. A gente fez aula de caligrafia. Que máximo. Assim, eu fui um desastre na minha aula de caligrafia, mas meu namorado foi relativamente bem. Foi até engraçado porque o professor de caligrafia, eu não lembro o que era, mas ele dava alguma coisa quando você ia muito bem. Tinha eu, uma criança e meu namorado. E aí ele deu pra criança, deu pro namorado e ficou por ali mesmo. E eu assim, bom, acho que ele passou o recado dele, né? Então a gente curtiu muito. Esse Amman, ele tem vários restaurantes dentro, então cada dia a gente ia... Não, a gente dormiu, assim, eu hibernei lá. Porque era uma paz, um silêncio, a temperatura, tudo. É difícil de... E a energia que você falou, né? A Sim. energia do ambiente como um E todo. o corpo sente isso, né? E eu falei pro meu namorado, puxa, queria de tempos em tempos voltar pra cá. Sabe um lugar pra você fazer um detox, descansar, se isolar? Só que é muito longe, né? Então eu vou ter que dar uma simplificada nesse meu gosto. E depois de lá a gente sai tudo de trem. Aí eu ia te perguntar como foi a tua mobilidade. Tudo de trem. A gente pensou se avião ou trem, mas imediatamente eu falei, trem. Eu quero ver a paisagem mudando, né? E isso é muito incrível. Sair de Pequim, de repente, ver aquelas cidades, parecem cidades assim meio fantasma, com uns prédios enormes, umas fábricas, muito poluído. Não é bonito, mas é muito interessante. Parecia que eu estava dentro de Blade Runner, sabe? É uma loucura, assim. E aí de lá a gente pega um trem. Incrível que pouca gente fala inglês e eles... tudo funciona. Bom, eu tava com a Mana, então eles também estavam coordenando toda a viagem, mas tudo funciona. A gente não abria a boca na estação de trem e tudo funcionava. Fomos até Xangai. Xangai, o Amman fica um pouco afastado do centro, que também achei bom, porque a gente ia para o centro e depois voltava para esse lugar bem tranquilo. O Amman de Xangai também tem uma história muito incrível. Então, todos os Ammans que a gente passou tinham histórias incríveis. Não era só um hotel maravilhoso. É também um lugar que tem um conteúdo incrível para se saber a respeito. Esse hotel de Xangai, em algum momento, numa região na China, que não vou lembrar agora o nome, mas tiveram que mover diversas árvores centenárias, e aí houve todo um projeto do Amman junto com alguém que era daquela região e que, enfim, se mobilizou para não perder toda aquela floresta de árvores centenárias, e elas foram todas transportadas, cerca de 400 quilômetros até o Amman. Então elas estão lá, foram replantadas, enfim, então tem uma coisa de preservação, e também tem casas antigas lá dessa outra região que foram enxertadas no Amman de Xangai. Então é muito incrível. E aí Xangai é uma loucura. Imagina que eu passei por Pequim, parece que eu estou numa China lá de 1000 anos atrás. Aí eu vou para um lugar pitoresco e depois eu chego no futuro. Pareceu que eu teria uma cápsula e eu fui arremessada no futuro. Fiquei muito impressionada com Xangai. Assim, uma limpeza que eu não sei nem se eu vi em Zurique. Muito limpo, muito organizado. E tinha momentos que eu me sentia em Londres, em Nova York. Eu até brinquei com meu namorado e falei, mas eu não queria me sentir em Londres. Eu já conheço Londres demais, eu quero me sentir na China. Mas isso faz parte da história de Xangai, né? Em função das... Meu Deus, como é que era o nome das... tem um nome disso. Agora eu esqueci, mas enfim, tinha um momento de ocupação, né, de países estrangeiros lá dentro. Eu esqueci agora o nome. Mas enfim, então tinha França, Reino Unido, então você se sente, a construção, tudo ali parece daquele lugar. E Xangai é isso, é esse apanhado todo, né? E tem o outro lado que é super ultra futurista. Então você tem de um lado do Bund, que é o velho continente, Europa, né? E tem alguns lugares ali que eu me senti até, realmente você me sentia andando em Londres. No outro, não sei nem o que é aquele outro. Aquele outro é um universo que eu nem sabia que existia. Futuro. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, a China é surreal. A gente está lá no Ocidente, criticando, falando. O pessoal está aqui, ó, fazendo, já está lá na frente. Enquanto a gente está muito preocupado em se autorreferenciar, diminuir China, porque eu acho que existe um pouco esse approach aqui no Ocidente, o negócio está lá a 1000 por hora. Então, acho que essas foram as coisas mais marcantes, assim, para mim. Claro que eu poderia falar de monumento, mas
isso é muito China, sabe? É muito parte da cultura, de viver, de estar na cidade e sentir isso sem precisar ir a lugar nenhum. É só de olhar Pequim, só de olhar Xangai, sabe? E uma cultura milenar, para mim, isso é muito impactante, né? Porque a gente tem, sei lá, 500 e poucos anos no Brasil. A hora que você olha para um lugar desse que tem a cultura, tem a medicina, tem toda um desenvolvimento no tempo, mas que você consegue realmente olhar aquela China milenar. Eles não acabaram com a China milenar, eles preservaram, mas aí você também está na China do futuro. E essa composição de passado, que é muito, acho que é muito cuidado e orgulho deles, né? Para um futuro, e é um futuro tanto passado quanto futuro é muito deslocado, pelo menos a gente aqui do Brasil, né? Totalmente, Quando você olha esses dois polos. Sabe que eu voltei da China, assim, muito impressionada, muito envergonhada da minha visão sobre a China pré-viagem e com muita vontade de consumir China. Então, eu comprei um livro, que agora eu esqueci o nome, acho que era O Homem que Amava a China, se não me engano. Mas, enfim, a história de um pesquisador inglês que foi para a China, se encantou e ele que escreveu os maiores compêndios sobre a China. E das maiores invenções que, né, tiveram na história da humanidade aconteceram na China. Mas a China teve um período de muita pobreza, enfim, que a China parou um pouco no tempo em relação, né, a todos os outros, não todos, mas em relação aos outros países. E a China ficou como um país subdesenvolvido, pobre, né, mas a história está lá, eles fizeram aquilo. Só que a China não é, diferente de uns Estados Unidos, a China não está se autorreferenciando. Não está lembrando, mas fui eu que fiz essa descoberta aqui, né? E é isso, um país de tradição milenar. Eu acho que eu penso como se fossem seres humanos. Assim, a gente deve uma deferência a quem está aqui há mais tempo, a quem tem experiência, a quem tem vivência. E a China é isso, né? Eu quero só fazer um parênteses no que a gente está conversando aqui. Eu acho muito legal quando a gente fala de viagens. A gente não está falando do monumento, do restaurante, do hotel. Você está falando de uma imersão onde você vai. E eu acho que isso é um sentido de viagem que é muito real, muito verdadeiro, que você quer aprender sobre o lugar, você quer viver o lugar e você não está só ali de passagem. E esse lugar, de certa forma, ele vem carregado dentro de você quando você volta para casa, né? Sim, com certeza. Claro que a viagem toda foi um grande privilégio e é um luxo que a gente sabe que pouquíssimas pessoas têm acesso. Mas o que eu queria viver mesmo era isso, de sentir a China, né? Claro, não quer dizer que você vai a um restaurante maravilhoso e aquilo diminui a sua experiência daquele lugar. Claro que não, aquilo faz parte, né? É claro que a viagem toda foi um grande luxo, um grande privilégio que pouquíssimas pessoas têm acesso. Mas é um pouco surreal se a gente pensar que para curtir um lugar você precisa ir no restaurante Michelin, tantas estrelas, que para viver a experiência você precisa passar por isso. Não, aquilo faz parte daquela cidade, mas aquilo não é a cultura daquele lugar, não. Aquela é uma experiência incrível que você vive naquele lugar. E acho que esse sentimento que eu tive em relação à China, o que eu vi lá, qualquer pessoa pode sentir se for curiosa e for para a rua, né? Então, você não precisa se hospedar no melhor hotel para ver o que eu vi. Acho que passa por esse lugar de realmente de curiosidade de entender que a cidade tem a sua vida, tem a sua história, onde é que ela acontece de verdade, né? Você pode fazer mais coisas, permitir determinados luxos, maravilhoso, mas tem uma coisa que está ali que é quase imutável, eu acho. Muito bem. E aí, eu queria falar com você um pouco sobre a Fazenda Chante, na Chapada dos Veadeiros, que é outro lugar muito especial, né? Uma viagem que você fez conosco e eu queria que você contasse um pouco sobre o que você mais gostou de vivenciar lá. E também depois você comentar um pouco sobre essa experiência na hotelaria de lá. E lá é uma região que eu já fui algumas vezes e tem uma energia que te balança quando chega. É forte, né? Sempre tive vontade de conhecer a Chapada. Sempre ouvi falar dessa energia, vi as fotos, vi aquele Vale da Lua e ficava sonhando em conhecer. Não pude me permitir essa surpresa porque já tinha visto muita imagem no Instagram.
Sempre tive vontade de conhecer o que é isso que todo mundo fala, que energia é essa que a Chapada tem. Mas eu confesso para você que eu sou alucinada por hotelaria, tá? Isso não quer dizer que eu não possa ficar num lugar que não é bom, é óbvio. Inclusive, já fiquei muito. E isso provavelmente acontecerá novamente, porque às vezes o lugar que eu quero conhecer também não tem um hotel bacana, enfim. Mas eu gosto muito de hotelaria e eu não estava muito, talvez das outras vezes, no espírito de perrengue, de uma coisa meio desconfortável, né? Surgiu essa oportunidade de ir para Chapada no meu aniversário. As estrelas me levaram até lá. E eu falei, bom, agora é a hora, mas deixa eu ver se tem algum hotel legal lá, né? E eu comecei a pesquisar e eu tinha certeza que não tinha nenhuma hospedagem legal, que eu teria que encontrar uma casa, enfim. E aí, quando eu falei com vocês, eu estava sem nenhuma expectativa. Era, gente, estou indo para lá. Eu não achei que vocês fossem encontrar alguma coisa, né? E de repente aparece a Fazenda Chante, que eu já tinha visto na internet também, mas eu não sabia que era um lugar possível de se hospedar. Lembro muito da cena da piscina super comprida, porque só aquela piscina, eu falei, gente, essa piscina não pode ser que o quarto seja ruim, né? E realmente, assim, falando da Chapada, é um lugar muito especial, muito diferente, né? Uma energia, assim... eu lembro de conversar no carro e falar, nossa, isso existe no Brasil, né? O Brasil é muito grande. Olha isso, esse lugar. E a quantidade de gente que eu vi lá que era de São Paulo se mudou para lá. Mudou de vida completamente, né? Realmente tem uma energia muito diferente. E a Fazenda Chante é uma coisa que eu amei, amei, amei. Na entrada, quando você chega de carro, tem um caminho para você chegar até a fazenda mesmo, né? Até a sede, que ele é super fechado. Mata, assim, você anda a fazenda toda por cima de um deck, né? E muita mata. E aí, do momento que você entra no que é o lugar onde tem piscina, né? A sede, que tem o caminho do deck que vai te levar para os bangalôs e tal. A vegetação, aquilo abre, você sai daquela mata mais fechada e abre, mas é uma mata, assim, linda, é muito rico, é muito verde. Eu só pensava, gente, o trabalho que deve dar cuidar desse jardim. É muito lindo, assim, é de encher os olhos o tempo todo. E como a fazenda está muito incrustada na natureza, nada pula, né? Os bangalôs não aparecem, não estão ali gritando, eles estão quase mimetizados naquela paisagem. E eu amo isso, porque você realmente se sente deslocado, né? Por mais que eu goste de me hospedar bem, conforto, eu gosto de ir para lugares que preservem a arquitetura, o estilo local. Eu brinco que eu não quero ir para um lugar que é um enxerto de uma casa do Jardim Europa, lá no meio da Chapada dos Veadeiros. Eu não quero essa experiência. Pode ser ultra confortável, mas eu vou me sentir em São Paulo, não vou me sentir lá. E o meu bangalô era, assim, colado no rio. Então pensa que eu ia dormir e acordar com o barulho daquele rio. E a água lá é muito poderosa, né? Não, muito. Eu recebi um banho de ervas no Rio São Miguel, com uma pedra, assim, gigantesca do meu lado. Naquela hora você se sente tão pequeno, mas é uma sensação boa de se sentir pequeno, porque você pensa, nossa, que linda que é a natureza. Porque isso aqui é muito exuberante e a gente é tão pequenininho ali, eu me senti um pouco assim, né? Sabe uma coisa que eu amei da Chante, real, oficial? Eu amei porque como a Chante não é um hotel per se, né? Ela é uma hospedagem, uma coisa meio casa. Você se comporta como se você estivesse em casa. Então eu ia dormir e falava, vou tomar café da manhã amanhã às 10h30 da manhã. Liga pra lá e pergunta quando que eu tomei café da manhã às 10h30 da manhã. Nenhum dia. Eu tomava café da manhã 1h da tarde. Era tudo do nosso jeito, sabe? Eu passei pro Vale da Loura às 2h. Será que a gente pode ir às 4h? Isso foi muito gostoso, de realmente ter a experiência de uma fazenda exuberante, linda, para você, sem ter que gerenciar ela. Que máximo. E de passagem. Eu queria mudar um pouquinho o foco agora e ir para as grandes cidades. Então, né, a gente falou lá atrás e você já foi muito para Londres, muito para Paris, muito para Milão. E aí eu queria saber, quando você está nessas grandes cidades, sozinha ou acompanhada, né, com mais gente, o que você procura fazer, principalmente quando a gente fala de compras, de passeios, de programas mesmo? Sim, nessas cidades que eu já conheço, que eu já fui muito, eu me permito sair e andar na rua sem destino, né? Acho que é uma vantagem dessas cidades grandes e com a cultura, né? Que nós mulheres nos sentimos bem. Eu me permito só sair e ir andando, e andando, e andando.
A gente tem a conveniência de ter Google Maps hoje. Então eu só saio andando, porque depois, na hora de voltar, eu coloco o caminho de volta, né? Então eu acho que essa é a coisa mais gostosa para mim de se fazer em cidades como essas e que são super seguras, né? Pegar uma bicicleta à noite é uma coisa que eu faço muito, andar de bicicleta de noite. Eu amo viver a cidade. E aí o que vai acontecer durante esse passeio é o que se apresentou para mim. Então pode ser que eu entre numa loja incrível, eu vou conhecer um café, vou sentar num restaurante, mas eu só deixo acontecer. Porque senão eu vou o quê? Vou para Paris e eu vou o tempo todo na Avenue Montaigne, vou no Faubourg Saint-Honoré. Não é isso que eu quero só me perder. E o que vem de surpresa? O que vem de novidade? A surpresa está sempre aí, né? Mas, claro, tem os lugares que eu adoro, que eu já conheço, que eu me permito voltar. Aquela loja que eu amo, aquele restaurante. Queremos nomes. Temos nomes. Eu tenho muito menos nome do que eu gostaria, porque a minha memória é meio ruim. Mas falando de Paris, tem um que eu amo, que fica dentro do Bois de Boulogne, que é um parque lindo, um pouquinho mais afastado, mas um parque lindo que vale a visita, que se chama La Grande Cascade. Ele é um restaurante antigo, é um restaurante bem de família, então você vai lá num domingo, você vê aquelas familhonas, mas francesas, é bem local, fazendo brunch. E a comida que não para, e tudo é bonito. Imagina um restaurante todo de vidro no meio do parque. É lindo. E aquelas familhonas francesas. E esse restaurante não é muito conhecido de turista. Eu conheço porque minha tia mora em Paris há 30 anos. E foi com ela que eu conheci. Então, gosto muito. Sempre falo desse restaurante. Tem um restaurante italiano que eu adoro, que fica em Saint-Germain, que chama Casa Bini. E esse é um restaurante que eu tenho ciúmes de dar essa dica, porque ele é muito frequentado por local, ele é pequenininho. E eu tenho ciúmes porque eu acho que quando a gente viaja, a gente tem que prestar atenção no que é a cultura do lugar, em como as pessoas se comportam, né? E a gente brasileiro, quando eu falo a gente, eu inclusa, tende a falar mais alto, sendo mais um pouco mais expansivo, né? E eles não são assim. Então, é um lugar que sabe que eu tenho vontade de preservar, porque eu entro lá e eu sei que eu tô lá e em nenhum outro lugar. Tem o crepe da barraca de Saint-Germain, o crepe que eu amo, que eu sempre vou e como de marrom glacê. Tem de vários outros sabores, Nutella, etc. Mas Nutella pra mim tem no Brasil, então eu como de marrom glacê, que é uma barraquinha de crepe que fica na saída do metrô de Saint-Germain, Saint-Germain-des-Prés, em frente ao Les Deux Magots. Amo. Tipo, vou lá e como assim, muito mais do que eu deveria. Tá, falei Paris, né? Alguma coisa. Nova York, tanto lugar incrível, né? Mas assim, acabo que eu sempre vou muito pro Sorro, acho que é a parte que eu mais gosto de ficar, ali pelo Village também. Meus restaurantes prediletos, amo o Russ and Daughters, amo Sadel's também. Como é o nome daquele mexicano maravilhoso? Cosme. Cosme teve muito bombado uma época, eu acho que ele bombou tanto que hoje já não falam mais tanto dele, porque no tempo passa, Nova York abre 1000 coisas, mas ele é maravilhoso, come-se muito bem. E tem um de carne que eu gosto muito, que se chama American Cut. Pra comer carne, assim, voltar pra casa meio pesado, sabe? Gosto muito. E aí tem aqueles cafezinhos do Sorro que eu amo. Tem um que chama Café Gitane, que é bem francesinho e super frequentado por locais. Eu acho que ele ainda guarda uma energia muito daquela região ali de Nolita, sabe? De não aceitar um cartão de crédito. É mais chatinho e é por isso charmosinho também. Café Gitane. The Butcher's Daughter, que é conhecido, mas eu amo. Tá bom, né? De Nova York. Tá ótimo. Tá. Você quer Milão? Eu quero Milão e Londres. Milão e Londres. Milão, deixa eu começar por Londres, porque Milão eu não lembro muito de cabeça. E Londres eu sempre demoro, porque há tanta festança que eu fazia em Londres, mas eu adoro um pub em Londres que chama The Orange, que fica em Belgravia, e tem uma sobremesa de maçã que é tipo de comer rezando. Tem um restaurante chamado Le Poulet au Pot, que fica... É meio Belgravia ali embaixo, o que é mesmo? Bom, ali pertinho de Belgravia, que é um francês charmosinho. Eu não tô falando restaurante bombado de moda. Maravilha. Tá?
Que mais? Ai, eu amo. Tem um japonês que eu amo. Esse fica em Belgravia também, chamado Dinings. Maravilhoso. Caro, mas maravilhoso. Não, bom dizer que nada disso aqui foi ensaiado, né? A Maria Helena tá tirando da cabeça, assim, pra vocês verem como ela conhece mesmo. Mas sabe que eu queria lembrar mais fácil das coisas de Londres, porque assim, durante 5 anos eu fui pra Londres, eu ficava assim, 2 meses, 3 meses, mas é que minha memória é realmente ruim, tá? Eu tenho tudo anotado. Tem um lugar que eu amo em Londres, que é o Borough Market, que é o mercado lá de comida deles, um pouquinho mais afastado, perto do Tate, mas enfim, metrô. E é maravilhoso de ir lá e comer tudo que tem em todas as barracas, mas tem uma que eu sou fissurada, que eu não sei como se fala, mas eu falo como se lê, Kapakasen Dairy, tá? É um lugar que eles só fazem raclette e um sanduíche com queijo. É um negócio assim, tipo, surreal de bom. Fila, maravilhoso, mas pra quem estiver ouvindo, tem que ver exatamente os dias que abre, porque ele não abre nos dias mais, assim, inusitados. Tipo, sexta-feira ele tá fechado, sabe? Então, só pra não ter uma grande decepção. Eu adoro The Granger também em Londres, sabe, para um almoço com amiga, assim, uma coisa de dia, animada. Tem um restaurante maravilhoso, chama Gold, em Notting Hill. Maravilhoso. E o melhor cookie para mim é o crème. Come o de chocolate branco com missô. Muito bom. Se deixar, vou continuar falando. Esses lugares Pode continuar todos. E tem Milão ainda também. Milão, eu não lembro também o nome mas tem Latteria San Marco, se não me engano. E eu vi no ano retrasado que ele ia fechar, e assim, caiu uma gota de sangue do meu coração. Mas parece que ele reabriu. Pequenininho, pelo menos... Era um casal que tinha esse restaurante há 1000 anos. Eu não sei se são os filhos agora que estão tocando, porque o restaurante reabriu. Mas esse é um memorável, assim, que eu gosto muito. E tem um que a Alissa me indicou que é maravilhoso. Osteria, eu não sei falar italiano, tá? Osteria della Pessa. P-E-S-A. Parece que é uma das mais antigas de Milão. Muito bom, muito bom. E o Nobu, ele não é uma dica inovadora, né? Nobu tem em vários lugares do mundo, mas come-se super bem. E a noitada que ainda é a noitada de lá é dentro do Armani, que é ali, né? Então é conveniente. Vai jantar no Nobu, depois vai pra essa baladinha do Giorgio Armani que eu ia quando eu tinha 15 anos de idade, ela permanece a mesma. Muito bom. Maravilha. A gente falou muito de restaurante aqui, mas você é uma especialista, né? Baita especialista em papelaria, toda essa parte, né? Que a Mega Studios faz com muita maestria. E a última matéria que você fez para The Traveler é exatamente essa, que é a Longe do Digital, falando de papelarias ao redor do mundo. Então tem em Tóquio, Milão, em vários lugares. Queria que você falasse um pouquinho desses lugares, que eu sei que eles têm um lugar especial no seu coração, e falasse de outros lugares que você gosta de ir para fazer compra, nesses destinos, em algum destino que a gente não tenha mencionado ainda. E onde você enlouqueceu mais com a papelaria? Aonde eu enlouqueci mais com a papelaria, eu não fui efetivamente. É um Japão, que eu sou louca pra ir. Tem uma papelaria de, sei lá, 11 andares, uma loucura, mas eu ainda não fui pro Japão. Essa viagem vai acontecer com vocês, Oba. tá? Eu acho que as papelarias mais legais que eu conheci foi numa dessas andanças que eu comentei de, eu só saio na rua e vou andando e de repente eu entro num lugar. E numa dessas você descobre a papelaria mais antiga que tem daquela região, sabe? Eu acho que eu já coloquei na matéria, mas uma que eu adoro em Londres, chama Papersmiths. Essa não é antiga, mas ela é super charmosa, tem canetas maravilhosas, coisas lindas. E eu sempre gosto de escrever, né, nas viagens, então nunca levo a caneta. Eu acho que é de alguma forma um preparo meu para vou comprar lá, sabe? Então eu gosto de entrar, comprar, fazer o meu kit de escrita, sabe? Ali em Nova York tem muita papelaria charmosa na região do Soho e Village, né? Onde ainda existem essas lojas bem pequenininhas, que tem muita personalidade, que ainda não são aquelas mega lojas, né? Acho que ainda conserva. E acho que aproveitando para responder uma das suas perguntas, os lugares que eu mais gosto de fazer
compras, né? Seja roupa, papelaria, enfim. Eu gosto de estar nesses lugares que me parecem mais conectados à essência do lugar, que ficaram menos internacionalizados, né? Então, Paris, por exemplo, eu adoro Saint-Germain, não que Saint-Germain não tenha essa parte mais internacional ali na Saint-Germain-des-Prés, mas nas partes mais charmosas, as ruazinhas, Nova York, Village, Paris também, Marais. Então, eu prefiro esses lugares porque eu acho que tem mais chance de encontrar algo que é novo e que é muito autêntico, né? Porque Prada, Chanel, a gente pode encontrar em qualquer grande centro do mundo e numa grande rua, né? Então eu prefiro me permitir conhecer coisas novas. Maravilha. Maria Helena, para terminar, a gente está chegando já ao final do nosso episódio, mas antes da gente ir para a parte das dinâmicas, eu queria te perguntar sobre outro destino que eu sei que você já esteve, que são os Lençóis Maranhenses. Queria saber como é que foi pra você, quantas vezes você foi e como é que foi pra você chegar lá pela primeira vez. Eu só fui uma vez, mas eu vou a segunda pra casa que vocês têm lá, tá? Já tô avisando isso. Olha, você vai se sentir em casa, você vai tomar café na hora que você quiser. Eu você quero. Vai fazer o passeio na hora que você Quando quiser. que a gente vai marcar? Porque Lençóis tem uma coisa, bem peculiar, né? É mais difícil, você precisa se organizar porque tem o período das cheias e eu, pessoalmente, quero ir de novo quando as piscinas estiverem cheias, né? Eu só fui uma vez, falo para todo mundo dos Lençóis, falo pro meu pai, você tem que ir, quero levar meus enteados, enfim, Lençóis para mim foi assim muito impactante. Eu fiquei muito impressionada. Já tinha visto imagem, mas não estragou nem um pouco a surpresa. É muito grandioso, é muito impactante. A sensação que eu tive é que eu estava ali em Gênesis, sabe? Era o começo do mundo ali, né? Como que seria se fosse o começo de tudo? Para mim era aquilo. E o fato de você ser tão difícil de chegar, né? Porque vou para São Luís, aí pega um carro de 4 horas, aí chega... Bom, devem ter alguns percursos, né? Tô falando do que eu fiz, que eu acho que era Barrinha, aí pega um barco, vai para Tins. É todo um negócio. Mas isso tudo contribui para essa sensação de deslocamento, né? Que você está realmente adentrando algo que é muito especial, muito único. E muito lindo. É um negócio que não tem como colocar em palavra. Tem que ver. Realmente não... Tem que sentir aquele lugar. A gente tem a Casa Oiá lá. São 8 suítes. Super especial, porque era uma antiga fazenda também. Uau. E foi muito preservada. A diretora criativa, que é a Marina Linhares, fez um trabalho com artistas locais, brasileiros. Então, você vai ver artesanato, você vai ver móveis. E a gente está em Santo Amaro, que é uma porta de entrada que é quase sem turista. Porque tem pouquíssimas hospedagens em Santo Amaro. Porque ali acho que é a parte mais remota. É mais remota e onde tem mais lagoas. Então, na época da cheia, que vai mais ou menos final de maio até setembro, outubro, você consegue ter mais de 4.000 lagoas. E não só as lagoas, você tem o rio, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas é um rio com uma cor... Rio Preguiça. Rio Preguiça. Ele tem uma cor de Negroni. Uhum. É ótimo, você olha... Isso eu não conheci. Lindo. A gente tem caiaque nesse rio. Que incrível. Que você vai passando por vários cidadezinhos, vilarejos, né? E tem também, só que é um pouco mais afastado dali, e você pode conhecer, eles têm uma bebida local que chama tiquira. Tá. Que é um aguardente feito de mandioca, né? Que é super leve, super gostoso de... Não, e eu amei Lençóis e eu não conheci isso. E aí tem um projeto social que a gente visita, que fica mais ou menos a 1 hora e pouco nas dunas. São mulheres que pegam na areia, acho que um mangue, que é amêijoas, se eu não me engano. Que é um peixinho que elas revendem. E aí uma carioca montou uma associação lá para poder ajudar essas mulheres. E lá tem a Revoada dos Guarás, que você consegue ver também. Isso eu assisti. Eu Então, tive essa e é beleza. impressionante, É uma né? coisa assim, realmente a potência da natureza, um negócio de louco. E você tem que ir, se der para ir numa lua cheia, é mais especial ainda, porque a gente faz os passeios noturnos na lua cheia. Não, eu vou voltar, tá? Isso é um fato. Assim, eu não posso enfatizar o suficiente o quanto Lençóis me marcou, e é definitivamente o lugar mais bonito que eu já fui na minha vida, assim. É muito impressionante, é muito diferente de tudo, e me impressiona como que não tem
mais publicidade sobre lá, né? Como que não se fala tanto de Lençóis? Lençóis acho que são um lugar assim, todo mundo no mundo inteiro sabe. Não é nada de Niagara Falls, é tipo, gente, Lençóis, pelo amor de Deus. Agora o ano passado se tornou patrimônio da Unesco, da humanidade, né? Patrimônio natural da humanidade. E no mundo inteiro foi divulgado, mas ainda assim eu acho que Santo Amaro ele é bem preservado, então você tem uma experiência bem diferente. Maravilha. Agora a gente chega nas perguntas ping-pong aqui, uma parte mais dinâmica da entrevista. Essa parte é difícil, tá? Porque assim, são 3 dinâmicas, tá? Tá. A gente vai começar por uma pequena batalha entre tudo que a gente falou aqui. E essa é difícil porque não dá pra ficar em cima do muro. Então eu vou falar, você vai ter que escolher entre 2. Eu vou ter que escolher entre coisas que eu adoro, provavelmente. Você vai ter que escolher entre coisas que você adora, exatamente. Tá. Mas vamos lá. Uma tarde na Cidade Proibida ou uma tarde caminhando entre o passado e o futuro em Xangai? Entre o passado e o futuro em Xangai. Maravilha. Um almoço na Casa Bini ou um raclette no Borough Market? É raclette. Sim. Raclette? Um banho de rio no Vale da Lua ou descer uma duna correndo e pular numa lagoa em Lençóis Maranhenses? Lençóis Maranhenses, definitivamente. Me jogar, e eu fiz isso, só que eu não fiz correndo, eu desci de sandboard. A gente tem. E entrei E é uma delícia. naquela água transparente. E quentinha, maravilhosa. Exatamente. Porque o Vale da Lua é frio, hein? É? Gelado. A água é fria. Gelada. Maravilha. Andar de bike por Paris ou andar sem rumo pelo Sorro, em Nova York? Andar de bike em Paris, com certeza, essa foi fácil. Nossa, mas essa é muito fácil. Com tudo fechado em Paris, a noite silenciosa, sim, um sonho. Então vou improvisar uma aqui. De Tá. todas essas que a gente falou, qual que você escolheria pra fazer de novo? China, Aman Journey. Dormir no palácio que nem uma rainha. Ai, que delícia. Gente, tipo, surreal. Bom, agora a gente vai para as perguntas finais. Bora lá. Qual destino você retorna sempre que possível? Paris. Um destino para ter uma casa. Eu queria uma casa de campo, aqui no Brasil. Que eu pudesse ir todo final de semana, mas não sei exatamente aonde. Eu tenho que especificar. Não precisa, mas uma casa de campo já Uma casa de campo. dá uma ideia dessa... Né, o sonho não é Sossego. megalomaníaco, não é a casa em Paris. Eu quero um lugar que eu possa sair de São Paulo na sexta-feira. Então, uma casa de campo. Um destino que você moraria se pudesse. San Sebastián. Na Espanha. Uhum. Um destino para família. Bahia. Um destino para casal. Veneza. Ah, sabia. Ai, me deu uma saudade, agora quase chorei. Um destino para ir com as amigas. Saint-Tropez. E um destino solo. Falei solo. Madrid. E um destino que você ainda sonha conhecer. Japão. Bem universo. Exato. Vamos ligar pro astrólogo Nossa, já. exatamente. Eu preciso manipular ele de algum jeito. Mas o problema é que eu quero passar um mês no Japão. E é por isso que não aconteceu ainda. Eu quero... penso isso também. Quando eu for, eu quero vou, ficar exato. assim, quase com presença. morar. Presença por um mês lá. É que 15 dias você vai sair com gosto de quero muito Não, mais. eu quero ir pra Kyoto com calma. Eu quero fazer as coisas com calma, sabe? Então tem que ser um mês. Para mais. Maravilha. Eu anotei alguns dos... Última dinâmica agora pra terminar. Eu anotei alguns dos lugares que a gente falou aqui hoje. São 5 lugares. E aí eu quero que pra cada um deles você fale um programa obrigatório que a pessoa tem que fazer. Tá. Assim, obrigatório pra Maria Helena. Então, Sim. acordar cedo, ir numa exposição, depois almoçar em algum lugar e assim Tá. Não vai. fazer nada, ficar no hotel. Ou ficar no hotel, também de pode. perna pro ar. É isso. Tá. Começando por Pequim. Pequim, eu tomaria um café da manhã demorado. Depois eu iria para um passeio guiado no Aman Summer Palace. Guiado com calma, sem neuro de turista. Cidade Proibida. E depois eu iria jantar num lugar que eu não lembro o nome, mas vocês vão saber depois, que ele replica um jantar imperial. Então você janta como se você estivesse na dinastia Ming, tá? E é uma mesa assim, sei lá, 250 metros, com várias pessoas, show, exatamente como era naquela época. Muito interessante, assim, muito, muito turístico, tá? Aquela coisa bem show, mas é interessante ver como acontecia. Achei bem, bem divertido. Agora, Xangai. Xangai eu me perderia, eu passaria a pé,
pela região do Bund, né? E ver esse contraste do novo com o antigo. Eu realmente acho que eu me perderia, e nessa de me perder eu entraria e me aventuraria em entrar em algum lugar e escolher, porque isso é difícil na China, hein? Escolher um lugar para comer. Eu sou comilona, mas a comida é muito diferente. Então eu acho que talvez faça parte da aventura, sabe? Se permitir, assim, anda e vamos ver onde você vai almoçar, o que você vai conseguir comer. Bom demais. Paris? Ai, saudade de Paris. Paris, tomaria um café da manhã gostoso, em algum café charmoso. Qual café charmoso que eu escolheria? Eu iria no Carrete. Como é que eu não falei do Carrete antes? O Carrete ali da Torre Eiffel, esqueci o nome da praça. Trocadero, óbvio. Iria no Carrete do Trocadero, tomaria um café da manhã, comeria o palmier, que é o melhor do mundo, ele é maior do que a minha cabeça, é gigantesco, tá? Depois eu caminharia e iria em algum momento, né, depois de muito caminhar para queimar esse palmier gigante, eu iria no L'Orangerie, que eu amo esse museu pequenininho, com aquelas obras maravilhosas do Monet, sentaria, ficaria olhando para aquele espaço. Provavelmente passaria no d'Orsay, que é um dos meus museus prediletos em Paris, enfim, sempre exposições incríveis. Depois me perderia de andar por Saint-Germain, sempre comendo. Tem um restaurante super conhecido, turístico também, mas esse aí eu gosto muito, que é o Entrecôte. Amo de paixão, então provavelmente eu comeria lá. E tem uma biblioteca pública em Paris, ali bem na margem do Sena, que é tão linda. Eu já fui lá algumas vezes e eu amo o ambiente de biblioteca. É tudo muito bonito, muito antigo. Então, entra lá para ler um livro um pouquinho, viver essa experiência de estar numa biblioteca super imponente, sabe? E jantar... posso falar um jantar? Eu iria no... como é que é o nome daquele? Le Recamier, que é o do soufflé. Gosto muito. Difícil falar de comida, porque eu sinto que quando eu sugiro eu tô tirando o outro, sabe? Realmente, talvez eu nem seja a melhor pessoa de dica, porque eu tenho muito essa coisa de querer desbravar, sabe? De viver surpresa, de me soltar, assim. Eu acho que esses lugares pequenininhos, eles valem ouro, porque a gente tem os roteiros convencionais que todo mundo tem que conhecer em Paris. Sei. Mas eu duvido que alguém saiba da Casa Bini, por exemplo. Duvido, assim. Que alguém saiba que E eu que gosto existe. dos grandões, dos famosos, L'Avenue, tipo, acho super conveniente, sabe, é pertinho, minha tia mora ali do lado, então, sabe, desce, come, é fácil e tal. Mas, cara... Tem o viver a cidade que você falou, viver a vida né? parisiense de verdade. Exato. E olha que Paris nem é a França, né? Londres. Difícil de Londres, porque fazer tanta balada lá, acordar tarde. Acho que Londres, eu gosto muito, muito, muito de ir pra Notting Hill. E eu sou andadeira, gosto de fazer tudo caminhando. Então, assim, eu caminharia até Notting Hill. Eu normalmente fico em Belgravia quando eu tô lá. E quem ouvir isso e conhecer bem Londres vai achar que eu sou uma louca, porque vai demorar 1h10 caminhando até Notting Hill. Mas o caminho já é um passeio. Cruzar Park, enfim, é muito lindo. E aí eu me perderia em Notting Hill. Almoçaria no Gold, provavelmente. Comeria o cookie que eu comentei com vocês, o crème. E lá tem muita loja vintage, muita loja de second hand boa. Entrar, sair, livraria charmosa, né? Notting Hill tem esse charme, né? Quando eu falei antes, eu gosto do Soho, Village, dos lugares que ainda conservam, né, uma coisa mais local. Eu acho que Notting Hill ainda tem muito isso. E tem um pub lá maravilhoso, super maravilhoso, que é super agitado, cheio de gente bonita, que é o Pelican, super bem frequentado. Já viu Tom Cruise lá, então fica a dica. E na Chapada dos Veadeiros? Na Chapada dos Veadeiros, fazendo um programa bem tá? Bem com calma, devagar, fazendo a chante, óbvio, né? Acordar com calma, comer aquele café da manhã bem caseiro, dá um tempinho da digestão, vai até o Vale da Lua, que é lindo. A gente ficou deitada, assim, na pedra um tempo, só, tipo, recebendo aquela energia, sabe? A gente tomou coragem, mergulhou no Vale da Lua para não mergulhar. Não receber tudo que eu podia daquela energia, mas é um passeio, assim, realmente incrível. Um lugar muito especial. Volta pra fazenda, piscina, um banho de ervas e depois uma massagem com alinhamento de chakra. Fiz isso tudo, tá? Fiz isso tudo num dia, então...
e depois eles fazem um luau. Eles não chamam de luau, eles acendem uma fogueira na prainha que eles têm, que forma uma prainha, né, ali na beira do rio, com aquela pedra imensa na sua frente. Só você, lua e aquela energia da chapada. Não precisa de mais nada, né? Então, uma garrafinha de vinho é bom. É isso. Algum destino que a gente não falou e que você queira mencionar? Que a gente não falou agora? Olha, tem um que a gente não falou, e só para dizer que eu sou apaixonada por esse lugar e sonho em voltar. Já pensei em morar, que é São Sebastião, País Basco, Espanha. Para mim parece um Rio de Janeiro que deu certo, sabe? Eu sou carioca, eu posso falar isso, tá? Exatamente. Não, porque hoje em dia, né, tudo é perigoso. Que se come bem, que é lindo. E eu amo a energia da Espanha, eu gosto que, sabe, é quente, Caliente, assim. Exato, tipo, eu acho uma delícia, eu acho bem especial. E aproveitar e conhecer Bilbao, que é ali do lado. Não conheci Biarritz ainda, e Biarritz é bem do ladinho, mas eu vou voltar, então conheceremos. Quer falar de um programa obrigatório lá também, São Sebastião? Quero. Tem um... quando eu fui para San Sebastián, eu fui porque eu queria fazer um tour de comida, tá? Quando eu falo que eu sou comilona, é real, oficial, tá? Fui sozinha, reservei todos os Michelins que eu queria, 6 meses antes. Aluguei um Porsche 911, fui de Madrid até lá bem garotona, tá? Chegava, eu e meu Porsche, sentava, comia, como se a vida fosse aquela, tá? Como se eu não tivesse o Serasa à minha espera no Finger na volta aqui pro Brasil. E aí... fiz todos esses restaurantes, foi incrível, realmente, assim, para quem ama comida, experiência, foi uma viagem. Isso, inclusive, é uma coisa que deveria se falar mais, porque em São Sebastião a maior concentração de restaurante Michelin numa cidade é lá. Os papas, né, de culinária vieram de lá. Então é um destino muito forte, fora que tem toda uma cena cultural, de cinema. Mas enfim, voltando para a comida, fiz todos os Michelins, mas o programa que eu mais gostei de fazer lá foi um tour de Pincho, que, se eu não me engano, o nome do lugar onde eu buquei isso chamava Mimo. E aí é um grupo, tem um guia, e é um guia de comida. E aí você vai parando nos bares de Pincho, e eles te levam nos bares mais legais, nos mais renomados, porque como turista, você não tem como saber qual que é melhor, é impossível, são muitos, né? Então a guia falava, nesse aqui você tem que pegar esse aqui. E em cada bar de Pincho era uma taça de vinho. Eu voltava nesse dia para Madrid, tive que cancelar, porque eu terminei, eu tava assim, em Nárnia, de tanto vinho que eu tinha bebido. Comi muito bem, assim, uma torta basca que tem lá um nome que eu esqueci, eu posso passar para vocês depois. Esse eu não vou lembrar, mas eu tenho foto do lugar. Assim, de comer rezando, foi tudo nesse tour. A minha guia era apaixonada por Tom Jobim, então a gente ficou super conversando, e meu grupo ia assim, tinha alemão, americano, criança, tinha de tudo um pouco, todo mundo ficou amigo no final. E era isso, você come um pincho, né, que é um tapa num bar, sai, vai para outro. É um tour na cidade de comida. E é muito legal porque você aprende muito da cidade, da cultura do lugar, assim. Uma coisa que eu não sabia, por exemplo, eu vi uns bares de Pincho, assim, super sujos, sabe? Antes desse tour. Gente, que sujeira, nem vou entrar nesse lugar para comer, sabe? Aí, papo vai, papo vem. No tour, a guia me explica que os melhores bares de Pincho são os que têm mais guardanapo jogado no chão. Porque é uma tradição deles. Tá bom? Come e joga no chão. Nossa. E eu achando que eles eram os piores, que eles estavam em precário estado de conservação. Errei, eu não sabia, mas no tour eu vi isso. Foi o programa que eu mais gostei de fazer lá. Os Michelins foram legais? Foram super legais, mas o tour, assim, todo mundo que vai, eu falo, não pode deixar de fazer o tour de Pincho. Não pode. Muito legal. Mimo, se eu não me engano. Nossa, incrível. Ninguém acho que faria ideia disso, né? Dessa história dos guardanapos. Que legal. Não, pois é, você olha e vai falar, que sujeira. Como é que eu não li? Imagina como é que fazem a comida se o chão tá assim, né? Incrível. Maria Helena, muito bom te ouvir. Muito Obrigada. bom. Assim, Super. Que papo fácil, gostoso, né? Eu acho que é o que eu te falei. É uma viagem que eu acho que é muito autêntica no sentido de você se transportar e você não querer levar São Paulo para os lugares que você vai. Você quer viver o lugar e você consegue viver o lugar andando pela rua, comendo num restaurante super bom, mas comendo naquela portinha que você encontrou, conversando com as pessoas, né?
É bem isso, e também de viver a minha Paris, a minha Milão, a minha Londres, porque também tem muito... eu tenho que ir nesse restaurante porque todo mundo vai lá, né? Todo mundo fala desse restaurante em Paris. Mas e se você descobriu alguma coisa sozinha? Então também tem uma coisa de fazer a minha versão daquele lugar, né? As minhas próprias descobertas. Acho que é bem isso. Adorei, dá pra encerrar com isso, né? Gente, obrigada, um prazer enorme. O único problema é que agora eu tô cheio de gatilho querendo viajar. Imagina a gente aqui dentro. É verdade, Imagina todo dia. esse mapa olhando Todo pra gente dia. todo dia. Não Essas para de olhar. imagens. Exatamente. Obrigada pelo convite, um prazer. E que venham muitas outras viagens pra gente fazer muitos podcasts. Tá Muitos sempre convidada. textos mega inspiradores continuem. Continuarão, brotando se Deus quiser, continuarão. de você. Obrigada. Lembrando que todos os lugares mencionados aqui estarão na descrição desse episódio no YouTube e no Spotify. O Teresa Pérez Travel Talks tem a direção geral de Tomás Pérez e da Giovanna Januzelli. O Alexandre Essa é o diretor de conteúdo desse podcast. A captação e edição de áudio foram feitas pelo Thiago Boecan. E a captação e edição de vídeo foram feitas pelo João Pedro Almeida. A curadoria do episódio é da Maria Helena Pessoa de Queiroz, da Giovanna Januzelli e do Gabriel Moreno. A fotografia e o design do episódio são do Julian Ushima. E a relação comercial do Teresa Pérez Travel Talks é com Alessandro Ciano. Eu sou Gabriel Moreno e espero vocês no próximo episódio. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 1991, bound for